Olá, pessoal, tudo bem? Já deu start aqui na autorização da gravação. Deixa eu compartilhar a tela inteira aqui, que aí vai ficar mais fácil para a gente. Beleza. Então, pessoal, né? Sejam bem-vindos. Eu, curso de eletrotécnica, né? Da UC de acionamento de dispositivos elétricos aí, né? Lembrando que estamos aí na UC8, né? Mas é a penúltima. A gente já começou esse o módulo 2, né? O módulo específico 2 por instalações elétricas industriais, né, que é o C9. Depois a gente já foi para o C8, né, que é acionamentos. Desculpa, pessoal. E por fim, né, vamos pro pro projeto elétrico industrial, né? Mas antes disso, vamos entrar aqui em acionamento. Semana passada, nós tínhamos feito a análise da atividade 1, né? Só recapitulando aqui, né, na primeira aula eu falei sobre a SAP, falei sobre a teoria. Já na segunda aula, que foi semana passada, né? Não, foi faz umas 2 semanas, né? Que fiz a demonstração do fluidicy, né? Do pneumática, do hidráulica, como que instala, como que cria um documento para simulação. E daí, na aula, agora sim, na da semana passada, né? Na terceira aula, que a gente fez a análise, né, da atividade 1, que fala sobre pneumática. Agora, pessoal, vamos fazer uma análise da atividade 2, que vai ficar nesse rótulo aqui da web aula 4, né? Daí sobrando o quê? Mais 3 aulas. Daí o que que eu vou fazer? Vou fazer diferente hoje. Em vez de eu falar da teoria da hidráulica, que é semelhante à da pneumática, né? A diferença é que a hidráulica, os fluidos, eles têm né? O fluido geralmente é um óleo, né? Ele tem uma densidade maior do que o do ar, né? O ar ele ocupa, né, o volume da câmara, né, do compressor e do objeto ao qual ele está distribuído. Já, né, um fluido hidráulico, ele não ocupa totalmente o volume, a não ser que ele esteja totalmente preenchido, né? Então, ele depende de um fluido que, no caso, é um óleo, né? Geralmente, um motor hidráulico, ele é um óleo. Então, assim, antes da gente fazer a análise da atividade 2 que tem a ver com hidráulica, deixa eu até já deixar aberto aqui o nossa apresentação aqui. Então, esse capítulo aqui, ele fala da hidráulica aqui, né? Eu vou mostrar que hoje eu vou fazer diferente, né? Eu vou fazer análise da atividade 2, mas já falando da hidráulica e dos elementos contidos aí no circuito hidráulico. Então vamos falar primeiro aqui, né, das vantagens e desvantagens, né, de se aplicar um sistema hidráulico no sistema, né? A transmissão de grandes forças, né, usando pequenos componentes. No caso, né, lembra lá que eu até falei acho que foi na primeira aula, se eu não me engano, eu falei, deixa eu só ligar que a mesa digitalizadora estava desligada. Só um minuto, pessoal. Agora deu certo. A mesa foi mal e a mesa digitalizadora estava desligada aqui. Então, lembra que eu falei dos princípios, né, de Pascal, dos vasos comunicantes, né? Você, você tem uma proporcionalidade direta, né, da pressão, né, em relação ao volume. Aí lembra que eu até fiz um desenho de uma câmara aqui, ó, e aqui você tem aqui uma torneira, né?
que vai liberar para outra câmara aqui, né? É, aí você tem aqui a transformação, né, da temperatura, lembrando que a pressão e o volume são inversamente proporcionais, né? Eu aumentando a pressão, eu diminuo o volume, por isso que está multiplicando, né? Aqui é no invólucro um, o invólucro 2, né? Vai ser proporcional à pressão do invólucro 2, né? Que é inversamente proporcional ao volume do mesmo, e tanto a pressão quanto o volume são diretamente proporcionais à temperatura. Esse T grandão aqui, né? Não é do período lá da física, lá da mecânica, né? Então, o princípio de Pascal, né? Isso daqui, eu mostrei essa fórmula aqui, essa representação, falando lá das leis dos gases, né? A lei de Clapeyron, né? E esse princípio aqui também, ele, ele é aplicado. Você tem aqui, ó, por exemplo, ó, dois tanques. Deixa eu desenhar melhor aqui, ó. Você tem um tanque aqui, ó, e ele tem, né, vamos dizer assim, um volume e uma altura menor, e um tanque que tem um volume maior aqui, né, e relativamente, né, o mesmo tamanho aqui. Tá muito certinho aqui, não? Nossa, eu apago, vai tudo. Não deveria ter ido tudo aqui. Daí, né, você tem objetos aqui, né, tipo um elevador, ó. Esse princípio aqui, ó, pro da direita aqui, eu tô falando sobre, né, a lei dos gases, né, ou seja, eu tô falando sobre pneumática e que o fluido, vamos dizer assim, né, o gás aí, o ar, né, que tem, né, uma porcentagem, se não me engano, é o oxigênio, 16% na nossa atmosfera aí, né, nessa porcentagem, ele, né, ele atende às leis dos gases. Já o fluido, né, ele não fica aqui, por exemplo, o gás, ele ocupa todo o espaço aqui do invólucro. Já o fluido, né, aqui vamos supor que aqui é o limite aqui, né, que é o chão, né, eu vou enchendo essa câmara aqui, que ela em 3D aqui, né, para a gente verificar melhor aqui, ó, vendo uma visão aqui mais, vamos dizer assim, 3D da coisa aqui. Eu achei que com a caneta aqui eu desenharia melhor, né, mas infelizmente. Então você tem aqui, né, um certo nível aqui desse fluido, né, desse fluido abandonado dentro desse invólucro aqui. E, né, se eu usar esse princípio aqui dos vasos comunicantes, né, eu posso aplicar, por exemplo, uma pequena força para, né, e se eu tiver aqui no mesmo nível, né, para um objeto, dependendo aí do volume, eu posso aplicar, né, uma força menor para eu elevar, né, numa certa altura aí, o, um objeto de massa, né, de massa que exerce uma força-peso maior aí. Então, é nesse princípio aqui, né, de Pascal, que está pautada essa primeira vantagem aqui, ó, transmissão de grandes forças usando pequenos componentes, né, no guindalto hidráulico aí.
do que o pessoal chama de Munk, né? Que você pode trocar a ponteira para um gancho olhal para você elevar cargas. Você pode colocar um cesto acoplado para elevar pessoas, né? E fazer poda de árvore. O caminhão de linha viva também, né? De um cesto e dois cestos. Então eu posso, né? Ali com um pistão, um fluido hidráulico, eu posso aplicar uma pequena força naquele pistão e exercer uma força maior, elevando o braço de alavanca daquele guindalto hidráulico, né? Outra vantagem aqui, né? Então vamos fazer o cheque aqui, né? Então, transmissão de grandes forças usando pequenos componentes, né? Os pistões, posicionamento preciso. Geralmente, um caminhão aí de linha viva, deixa eu até mostrar aqui para vocês. Deixa eu ir lá em manutenção do CEP. Eu tenho aqui uma apresentação que fala sobre o anexo. Deixa eu até voltar aqui na nossa, para não perder o fio da meada aqui, né? Geralmente eu falo aqui do anexo 12, né, da NR12. NR12 fala de máquinas e equipamentos. O anexo 12 dessa NR fala sobre cesto acoplado, fala sobre é, o, o, o cesto ali. Nossa, agora me fugiu o nome aqui. Tem o cesto suspenso, que é basicamente uma gaiola que o guindalto hidráulico ele vai suspender, né? Tem a cesta aérea, que é efetivamente esse cesto aqui, né? E a gente tem o cesto acoplado, que ele não vai utilizar um caminhão específico igual esse daqui, né? Porque esse aqui é o caminhão de linha viva, né? Caminhão de linha viva, ele é utilizado para carregar pessoas, né? Só um guincho que você tem aqui que você pode levar ferramentas para você trabalhar na linha viva, né? Então, o anexo 12 da NR12 fala de cestas aéreas, fala de cesto suspenso, né? Que tá lá no final, deixa eu ir aqui no final, só para. Esse aqui é o cesto suspenso, né? Nada mais é do que um guindalto hidráulico utilizando uma gaiola aqui. E ele, né, ele é a última, como se diz, ele é o menos indicado, mas aí o profissional, né, geralmente é um engenheiro mecânico, né, faz uma RT, né, para autorizar esse serviço aí, né. E nós temos também o cesto acoplado, deixa eu mostrar um aqui, ó. Ó, esse é um exemplo de um cesto acoplado que ele tem uma ponteira que você pode trocar, né, no guindalto hidráulico. Aí essa ponteira você troca ele chama gancho olhal, né? Você troca ele na ponta do guindalto hidráulico e coloca um cesto acoplado. A diferença, em vez dele segurar ele pendurado, ele vai segurar ele, ó. Essa foto tá até melhor aqui, ó. Em vez dele pendurar, ele vai ser acoplado na ponteira do caminhão, né? E você vai poder levar pessoas para fazer poda de árvore, né? Construtoras troca a ponteira desse cesto por uma broca, aquela chamada de trado, para você fazer poço artesiano. É, Você tem alavancas aqui, ó. Essas alavancas são os controles, ou seja, eu aplicando uma pequena força nessa alavanca, eu consigo fazer uma movimentação, né, bem grande aí do objeto. No caso aqui é o eletricista de linha viva que fica lá no cesto aéreo aqui. Aí você tem dois controles, né? Tem um controle que fica aqui na caçamba aqui, onde o eletricista está, e tem um controle que fica no caminhão, que na verdade o pessoal utiliza um controlezinho remoto, né? Para não ficar com ele, né? Ali no caminhão, por exemplo, você tem uma gaiola aqui, deixa eu ver, ela fica mais ou menos é tipo um piso elevado aqui, ó. Vamos supor
Esse daqui não está mostrando desse lado, ó, aqui, ó. Você vai ter um controle aqui, você vai ter um controle na cabine, inclusive com um controle remoto mesmo, para você mexer aqui nas alavancas. Deixa eu até mostrar aqui. Cadê? Ó, para você fazer, né? Aí tem a alavanca de subida, de descida e de giro desse guindalto aí. Então, pequenas forças, ou seja, você fazendo ali no braço ali com só com os dedos aí, aplicando uma pequena força, você consegue, né, fazer uma movimentação de uma carga pesada, tipo o cesto aéreo e os eletricistas que estão dentro desse cesto aqui fazendo trabalho de linha viva, tá? Capacidade de vencer a inércia de grandes cargas, né? Eu já comentei. Operação suave e reversa, ou seja, você pode ir, avançar e até parar, né? Igual eu mostrei aqui no caminhão. Até diminuir aqui, ó, no caminhão de linha viva, né? Essa operação reversa aqui, ó. Você pode controlar aqui, ó, nos controles aqui, ó, fazer esse, ó, controle regulagem que está mostrando aqui, ó, dissipação favorável do calor, né? O fluido hidráulico aí, né? Como ele se movimenta por um sistema, a dissipação de calor, né? Vide aí a dissipação de calor que a gente tem aí, por exemplo, nas placas gráficas aí dedicadas, né? É mais aplicado em processadores, né? Você já tem aquele sistema automático, né? De 120 milímetros, 240 milímetros ou até maior aí. Desvantagem, poluição do meio ambiente em caso de vazamento, né? O óleo, né? Se ele cai no solo aí, né? Pode atingir o lençol freático, não é muito bom. Perigo resultante de pressão excessiva aí, né? Você pode, dependendo o alavanca, o braço de alavanca aqui do guindalto, né? Deixa eu mudar de posição aqui, que aí fica melhor. Deixa eu mostrar aqui uma imagem aqui, ó. Eu posso, não aqui na alavanca, né? Eu aplico uma pressão aqui e daí eu vou movimentar o braço aqui do guindalto hidráulico, né? Então, eu posso, inclusive, bater, por exemplo, caminhão de linha viva, né? Esse daqui é o modelo antigo, ó. Ele tem uma proteção plástica aqui, não é a lona, né? Tem uma lona de proteção, mas tem uma proteção plástica aqui. Tem vários modelos, né? De caminhão de linha viva. Se você bater em algum objeto e você arranhar essa proteção plástica, vai ter que ir para o laboratório fazer um ensaio novamente, né? É, perigo nisso, resultante de pressão excessiva, né? Sensível a variações de temperatura, alteração na viscosidade, né? Eu posso ter sujidades, né? Sujeira aí dentro por exemplo, ó, vamos aqui o óleo aqui, né? Ele tem uma viscosidade, né? Dependendo da densidade, ou ele é mais espesso, ou então ele é mais ralo, vamos dizer assim, né? E daí, dependendo partículas do próprio invólucro, pode se misturar, né? E alterar essa viscosidade, até entupir ali, dependendo aí, ó. Risco de incêndio, né? O óleo, independente do tipo de óleo, muito aquecido, né? Por exemplo, o óleo ele é utilizado, né, dependendo da composição ali, né, para resfriar transformadores, né? Você tem lá na caixa do transformador, né? Aqui vai ficar o núcleo, né? O núcleo aqui do transformador. Nesse núcleo aqui, eu só estou mostrando a parte 2D, né? Vão ter as bobinas aqui, ó. Bobina do primário, bobina do secundário. E você tem dois tipos de transformador. Tem um transformador a seco, né? O próprio nome já diz, ele é resfriado a ar simplesmente, né? E tem o transformador clássico,
que ele é resfriado a óleo, ou seja, você vai embeber ele em óleo mineral, né? Esse óleo mineral também, ele é tóxico aí, né? Você vai embeber ele em óleo aqui, aí o que que vai acontecer? No transformador não tem aquelas aletas assim, ó, uns canos, tipo um cano mesmo, só que ele é bem fininho. Ele não é, ele não é assim cilíndrico igual se a gente olhar de lado, igual a gente pensa, não. Ele tem mais ou menos esse formato aqui, vamos dizer aqui, ovalado, né? Então ele é oco aqui, né? Ele tem esse formato ovalado. Aí o que que vai acontecer? Vai acontecer que vai haver a transformação, por exemplo, do 13,8 kV para, por exemplo, 220 volts. Obviamente, vai ter a formação de uma corrente elétrica no primário, corrente elétrica no secundário. Um está ligado em estrela, o outro está em triângulo, desculpa, né? O outro está ligado em estrela com neutro aterrado aqui, né? Então vai haver uma transferência de calor dessa conversão, né, de média tensão para baixa tensão, e esse calor ele vai ficar o quê? Vai ficar impregnado no óleo. Daí o que que vai acontecer? O óleo vai aquecendo e a parte do óleo, né, a onda que o pessoal chama que no processo aí da calorimetria, né, a onda, vamos dizer assim, o elemento de fluido, né, cada gotícula, o pessoal lá da física, né, da mecânica, lá da mecânica clássica aí, chama o fluido, cada gotícula de elemento de fluido. Aí cada elemento de fluido, ele vai se aquecer. Quando ele aquece, ele tende, né, aquecido aqui, ó, ele tende a ficar em cima aqui, ó. Ele fica em cima. Aí como eu tenho essa aleta aqui, ó, o óleo quente, ele aquecido, ele vai passar aqui por essa tubulação, ó, ele passa aqui pela tubulação. Quando chega aqui fora, como ele está fora aqui do invólucro, aí tem ar, o ar movimentando aqui, dependendo, você coloca um cooler aqui, né, um ventilador aqui, para justamente você resfriar as aletas aqui, né, e consequentemente o óleo que está aqui dentro, e vai haver a formação de ondas de convecção. Daí esse óleo quente, naturalmente, ele vai resfriando, né? Vou pegar aqui uma cor, um azul aqui, né? Ele vai se resfriando e vai descendo e ficando aqui embaixo, ó. À medida que ele vai aquecendo, ele vai se tornando, né, esse que eu simbolizei aqui com a cor vermelha, esse elemento de fluido, né? Ele vai se aquecendo e vai havendo a chamada, né, onda, né, a onda de convecção, né? As ondas de convecção, tá? Beleza. Vamos seguir em frente aqui. Funções do óleo hidráulico, transferência de pressão, né? Você vai pressionar aqui, igual eu falei, vai pressionar o óleo aqui numa altura, né? Aí você troca essa lei aqui, eu esqueci de falar, ó, aí você vai ter pressão, né? O volume e você, em vez de temperatura aqui, ó, vai ter a altura. Tá? Aqui é a lei dos gases, né? E aqui a lei dos vasos comunicantes de Pascal. Aí você vai ter diferenças de altura, né? Então, a função do óleo hidráulico aqui, né, é fazer essa transferência de pressão, né?
lubrificação das partes móveis, dos elementos. Quando falo elementos, são elementos de máquina. Por exemplo, aqui, ó, essa roda dentada aqui, né? Tentar desenhar aqui, né? Tá parecendo um sol, né? Essa roda dentada aqui, ó, é um elemento. Elemento de quê? De máquina. Então, essa lubrificação das partes móveis dos elementos, né? Dos elementos de máquina, das engrenagens, numa transmissão de um carro, por exemplo, né? Na transmissão aí, né? Ali na parte do motor hidráulico, né? É, remoção de impurezas, né? Por exemplo, em algumas aplicações aí, né? Você tem, deixa eu até, vamos lá na nossa internet aqui, ó. Talvez eu até analise, se eu demorar muito aqui, né? Analise a segunda atividade na próxima aula, que aí fica melhor, né? Vamos entender, eu tô querendo atravessar o carro na frente dos bois, né? Você aqui, ó, deixa eu só lembrar aqui o que eu tava olhando aqui. Ah, lembrei aqui. Ó, transformador de potência. Ó, vou pegar essa fotinha aqui, ó. Deixa eu ver. Esse aqui acho que tá até melhor aqui, ó. Então aqui, ó, desse transformador aqui, ó, vocês estão vendo que ele tem por exemplo, o óleo. Deixa eu até pegar os dois em comparação aqui, pessoal. Aqui, ó, transformador de potência. Deixa eu pôr aqui transformador de distribuição. Vou pegar uma imagem boa aqui. Deixa eu ver aqui uma imagem boa. Essa daqui tá boa que ó, mostra as aletas aqui, ó, onde ocorrem as ondas de convecção, né? Gostei dessa imagem aqui, ó. Eu vou pegar. Nossa, eles estão ótimos aqui. Deixa eu pegar aqui, só para vocês entenderem aqui, ó. Ó, esse é um transformador de potência, né? Chega, por exemplo, 230 kV aqui, né? E sai 13,8, 34,5 kV. Já esse outro transformador aqui é um transformador, né, de distribuição, né? Por que que eu coloquei os nomes tão diferentes aqui, ó? Só para vocês entenderem. Agora eu vou aumentar aqui o tamanho. Então, ó, um transformador de potência, o óleo, ele vai ficar embebido aqui. Obviamente, ele vai passar por essas aletas aqui, ó, fazendo as ondas de convecção, né? Ele fica imerso no óleo, igual no desenho simples que eu fiz aqui, né? Vai fazendo o de distribuição também, ó. As ondas de convecção aqui, ó. Geralmente não tem cooler nesse aqui não, mas pode ser, né? Dependendo aí da aplicação, você pode até pôr, né?
Só que você vai ter que alimentar ele direto da baixa tensão aqui, ó. Então, ó, só para vocês verem, chega de uma linha de transmissão 230 kV aqui, por exemplo, e sai de buchas que ficam aqui, geralmente fica na parte de cima aqui, né? De tensão 13,8. Aí essa tensão 13,8 que chega aqui, ela vai para a bucha do primário desse transformador que fica distribuído aí pela malha de distribuição urbana numa cidade. Aí os 13,8 que foram convertidos saem daqui, vão para cá, né? Vai haver a conversão para as buchas aqui, ó, né, as de fase para 220, por exemplo, por fase. E o neutro aqui, né, aterrado, que é esse aqui, o X0, né? Aí geralmente é H1, H2, H3 para as fases A, e B e C, né? E X0 para o neutro, X1, X2, X3 para as fases A, B e C aqui. Beleza. Só que diferente, né? Vocês estão vendo que esse aqui tem óleo. O normal não é trocar o óleo desse daqui, não, tá? O normal é trocar o transformador do distribuição, por razões óbvias, é muito mais fácil. Agora, um transformador de potência, esse daqui, ele fornece energia para dois, três, quatro quarteirões, dependendo do projeto. Já esse outro aqui, ele fornece energia para um bairro inteiro, dois bairros, às vezes até mais dependendo da cidade, dependendo aí do tamanho, da quantidade de consumidores, ele fornece energia para a cidade inteira, né? Enquanto esse daqui, ele fornece energia para um, dois, três, até quatro quarteirões, né? Quando ele fornece energia direto para baixa tensão, né, para alimentar a rede, os consumidores residenciais, alimentar a iluminação pública, por exemplo, né? Ele é utilizado dessa forma. Depois, você pega um transformador, vamos supor, esse daqui é de 75, eu posso pegar um de 112,5 kV, eu posso pegar um de 150, depois você tem o de 225, 300 até 500, que você pode, inclusive, né, a partir do de 75 até o de 500, você pode alimentar uma indústria, né, tipo uma Coca-Cola da vida, né, o Refresco Bandeirantes, né, tipo Pepsi Company, né, que faz parte aí, que é a Mabel, né, que faz parte do grupo Ambev. Então, você tem transformadores de distribuição que alimentam, né, circuitos alimentando diretamente a baixa tensão, né? Cliente de baixa tensão, e também alimentando um único cliente industrial ou um comercial grande aí, né? Um atacadão tipo açaí, né? Já em contrapartida, você tem esse transformador gigante aqui, né? Alimentando uma cidade, um bairro, né, inteiro aí, né? E diferente, esse daqui, a gente precisa trocar o óleo, porque além dele ser gigantesco, né, até você conseguir um outro transformador vai levar muito tempo e, né, vai haver perdas aí no, né, na malha de distribuição de energia de uma região, né? Uma região pode ficar por muito tempo sem energia, mas dependendo aí da cidade, né? Se for uma grande cidade que tem várias subestações, que tem vários desses transformadores, você pode remanejar, né? Para até resolver essa situação. Em função disso, né? Já que a gente está falando de hidráulica aí, né? Você tem esse invólucro aqui que é chamado estação de tratamento de óleo, né? Eu já dei treinamento para o pessoal aí de NR10, de CEP, né? Lá para Furnas, e o pessoal, tinha um pessoal lá da engenharia química, né? Engenheiro químico que participava, né? Trabalhava lá no laboratório de análises clínicas dentro da própria subestação ou a serviço da subestação, em que por um período, né, periódico, né, da semana, por exemplo, né? Uma vez por semana, eles fazem análise desse óleo para ver as partículas, a sujidade, né, que vão se desprendendo não só do invólucro interno do transformador, mas também dependendo do tipo de
de isolação, né, do transformador, porque o transformador, dependendo se ele é de potência ou ele é de distribuição, ele tem as bobinas, por exemplo, né, a bobina aí de campo, a bobina de conversão também, né? Você tem duas bobinas ali. Você tem o núcleo, que ele é uma bobina no final das contas, e você tem as bobinas do primário e do secundário, dependendo de quantos enrolamentos, né, o transformador tem. E, geralmente um transformador, ele tem um outro nome, é chamado de autotransformador. O que quer dizer autotransformador? O transformador, ele ou eleva a tensão ou ele abaixa a tensão. Nesse caso, esse daqui ele abaixa de 230 kV ou 500 kV, por exemplo, para 13,8, né, para média tensão, para poder esses barramentos eles correrem pela cidade através de uma rede de distribuição urbana aérea, né? Ok. E daí o pessoal, periodicamente, esse óleo, ele vai tendo a mesma, né, o mesmo tipo de fenômeno físico, né? As ondas de convecção, só que de forma mais otimizada, utilizando o cooler. Daí eles analisam esse óleo, por exemplo, o epóxi, que fica impregnado não só nas bobinas, mas também ele utiliza um papel epóxi, né? Você tem os barramentos e a fiação, né, que compõe ali o enrolamento da bobina, ela é protegida por um esmalte, né? Ou seja, você visualmente vê que visualmente ficou bom, né? Você visualiza que o barramento, né, o cabo, você acha que ele está nu, só que na verdade ele tem uma resina, uma capa protetora que evita o contato, né? Tem um contato mecânico de uma espira com a outra, mas não tem contato elétrico, porque os dois ali, né? Eles não estão eletricamente ligados, porque tem uma isolação. Mesma coisa eu fazer uma bobina com um fio encapado aí, né? Então, o único contato que eles têm é um contato magnético ou eletromagnético, né? Que a formação de campo magnético vai ser em função da eletricidade do potencial elétrico que é aplicado no enrolamento, tá? Então, aí eles vão fazendo as análises, vão verificando ali, né, que dependendo do nível de sujidades, né, que o pessoal chama, né, às vezes dá um trava-língua, essas sujidades aí, elas provocam, né, a perda ali no aquecimento, até no movimento nas ondas de convecção dentro do transformador, né, aí o que que eles fazem? Eles vão fazendo uma troca gradual, né, ou seja, injetando óleo, né, um óleo novo e também aquele óleo o que está mais no alto ali, o óleo quente, né? O que está mais sujo, né? Ele aplica o óleo, por exemplo, aqui na unidade de tratamento, né? Aplica o óleo com a temperatura ambiente, né? Nas CNTPs, né? 24 graus, ele vai estar frio. Enquanto isso, o óleo mais sujo, ele vai estar mais quente. Daí ele vai passar por um filtro. Esse filtro ele vai capturar a sujidade, né? E esse óleo mais quente aí, é mais velho aí, né? Também ele vai sendo gradualmente, né? Além de coado, vai sendo trocado por um óleo mais novo aí, frio. E essa onda de convecção aí, com o tempo, ela vai fazendo a troca de todo o de todos os elementos de fluido, né? Que compõem o tanque do transformador, tá? Beleza, eu achei melhor a gente falar um pouco mais de hidráulica, né? Assim, vocês veem que a aplicação, né, é para resfriar, é para você fazer a lubrificação, né, de elementos de máquina, né? Por exemplo, a vedação que eu tenho aqui, ó, que é nessa tampa do transformador, ele, né, pela mecânica e clássica, ele é considerado um elemento de máquina, né? Mas especificamente um elemento de vedação, né? Ele vai manter hermeticamente aquele óleo isolado do ambiente externo, né, e das sujidades que ele contém aí. Aí você pode fazer a remoção de impurezas, né, igual eu comentei aqui no caso do transformador, né, proteção das partes metálicas contra a corrosão,
o óleo, né, o barramento metálico que compõe a bobina, né? Tem bobina aí que em vez de uma fiação é literalmente um barramento. Ele pode ser um barramento cilíndrico oco ou um barramento retangular, né? Um retangular que envolve ali, que compõe uma bobina, né? Quando a gente pensa em bobina, a gente pensa em um pedaço de fio enrolado ali, né? E geralmente um pedaço de fio, né? Ele tem a geometria ali cilíndrica, né? Mas existem barramentos aí, né? Quando eu falo barramento, já falo retangular, né? Em volta ali a a bobina, né? A bobina que pode ser a bobina do primário e a bobina do secundário aí. Dissipação, né, do calor gerado através das ondas de convecção, né? E transmissão, né, de sinais aí através até imersos aí no óleo. Não é tão comum não, mas dá para, dependendo aí do grau aí de partículas que você tem aí nesse óleo aí, né? Se você tem minerais, né? Por exemplo, igual a água, né? A água destilada aí, né? A água que não contém minerais, né? Ela não conduz bem a eletricidade. Já se você adicionar minerais, né? Por exemplo, adicionar um sal, né? Vai acontecer a ionização, né? A liberação aí de elemento de carga, né? Você consegue fazer com que a água nela, a água que não é, né? Por exemplo, não é que a água destilada, né? Consiga transmitir sinais. Aí quando eu falo sinais, né? A gente pensa em sinal elétrico, né? Mas, na verdade, existe o sinal que é chamado sinal pneumático e o sinal hidráulico, né? Igual, vamos lá, na aula anterior, a gente não falou da atividade um. Eu só baixar aqui. Eu vou abrir a atividade um aqui, ó. Aí na próxima aula a gente analisa a atividade 2. Eu achei melhor assim. Deixa eu só abrir aqui a atividade. Eu apaguei. Ah, não, tá aqui. Eu gravei, deixa eu ver. Eu gravei uma. Colocar na área de trabalho, né? Que aí fica melhor, né? Quando fala aqui, pessoal, sinal, né? Por exemplo, qual a transmissão de sinais. A gente já pensa que é em sinal elétrico, né? Mas existe o sinal que a gente, por exemplo, viu na aula passada, ó. Por exemplo, não tem aqui a atividade um. Deixa eu diminuir aqui para a gente conseguir visualizar tudo. Por exemplo, lembra que esse triângulo aqui é um compressor, né? Um compressor pneumático, né? E esse compressor ele está enviando ar pressurizado, né? O manômetro aqui, né? Para verificar a pressão também, né? Com a estação de tratamento aí do ar, né? Que mesmo um compressor aí, né? Para as partes mecânicas, eu tenho a lubrificação, não? Então eu tenho partículas não só de umidade, ou seja, de água, mas partículas do próprio óleo aí, né? Eu liguei aqui a simulação do anterior, né? Para mostrar o que que é um sinal, né? Eu tenho um sinal elétrico, né? Por exemplo, eu aplico aqui, ó, vamos utilizar aqui a válvula solenoide aqui, né? Na válvula, na montagem 3 aqui, ó, na válvula solenoide, eu apliquei, ó, um sinal elétrico. Esse sinal elétrico, ele foi na válvula solenoide, que por sua vez liberou aqui, ó, para outra câmara, né? Para
aqui ele estava nessa outra posição aqui, ó, ele não estava preso, ó, ele não, o ar pressurizado não estava preso. Na hora que eu aplico o sinal elétrico, o que que vai acontecer? Aí o sinal pneumático, ou seja, o ar, ele estava aqui preso, né? Ele vai passar pela via aqui, lembra, ó, que é duas posições e três vias, né? Ele vai passar pela via e mover o, o, o cilindro aqui, né? O cilindro, no caso, pneumático, né? Então, o fluido, né, seja ele pneumático, ou seja, o ar pressurizado e o óleo, né, o fluido hidráulico aí, né, ele pressurizado, né, pelo motor, ó, um exemplo aqui, ó, de motor hidráulico aqui, ó. Essa aqui seria a unidade, né, vamos dizer assim, de força motriz aqui, né, de um que o pessoal chama de ou unidade de força motriz ou grupo de acionamento, né? Você tem aqui o motor, que esse motor ele vai fazer aplicação aí de pressão, né? Pressão para ele bombear, né? Basicamente é uma bomba, né? Ele vai bombear o óleo para ele alimentar a linha, né? A linha hidráulica, vamos dizer assim, né? Aí você tem todos os elementos, ó, que tem a simbologia e tem o grupo de acionamento aqui, né? Você tem o sinal não só elétrico que eu posso aplicar, né? Eu posso aplicar sinais pneumáticos aqui, ó. Estou literalmente utilizando uma válvula aqui, né? De duas posições e três vias aqui, ó, para aplicar um sinal aqui, ó. Não só eu posso aplicar sinais de comando, né? Pneumático e hidráulico, mas também sinais de potência, né? Hidráulica e pneumática também. Se eu falar assim, que é apenas um sinal, por exemplo, a internet aí que está vindo multiplexada no seu modem aí, né? Por isso que tem a palavra modem, né? Ele é modulador e demodulador. Se ele vem na linha telefônica aí, né, pelo RJ11 ou vem aí pela fibra ótica, né? Ele vem modulado, ou seja, vem o sinal, né, o sinal de comando, vem no protocolo, né, tem todo um protocolo lá pelo I3E, né, você tem cabeçalho, você tem os bits de erro, né, que você envia aquele sinal. Esse sinal ele pode ser elétrico, literalmente passando informações, né, informações primeiro lá na linha telefônica analógica, depois que passa pelo modem, né, para ele conversar com o computador, né, com a placa de rede, ele vai converter em sinais digitais, né? Então, o sinal elétrico, ou seja, a energia elétrica, ela é utilizada para enviar informações e também ela é enviada para ser como força motriz, a potência, né? Lembra lá em acionamentos, lá na UC9 que vocês fizeram, né? A gente tem o circuito de potência, né? Que é o que literalmente vai dar energia para o motor elétrico da partida, né? Por uma partida, por exemplo, por um inversor de frequência, né? E você tem a parte elétrica que envia os sinais elétricos, né? A parte de controle, né? De comando ali do CLP, né? Do CLP lá do inversor de frequência. Então, eu tenho sinal de potência e eu tenho sinal de dados elétricos, assim como eu tenho sinal de potência pneumática, né, e sinal de controle pneumático também, né? É mais comum eu utilizar o circuito pneumático como sinal de potência mesmo, para ele girar uma broca lá do dentista lá, né? Aquela broquinha lá, aquela cabeça ali, você tem um sistema ali pneumático ali no lá do dentista, né, que ele vai girar aquela broca ali. Basicamente a potência ali ela é pneumática, então o sinal de potência pneumática, né? E aqui no motor hidráulico, por exemplo, você tem um sinal de potência hidráulico, né? E ele também pode ser utilizado
né, para também enviar comandos, né, assim como o pneumático. Mas é igual eu falei, tanto, né, os princípios aí da pneumática e da hidráulica, né, eles enviam sinais de potência, ou seja, para mover os equipamentos, né, mover um pistão, né, e mover o fluido, né, para ele também dar pressão ali num pistão, dar pressão ali num motor ali hidráulico, por exemplo, ou pneumático, né? Então, essa é a ideia de sinais que ele está falando aqui nesse slide aqui, ó, transmissão de sinais, né? Sinais de natureza pneumática e também sinais de natureza, como a gente está falando de hidráulica aqui, né? De natureza hidráulica. Ou, por exemplo, quando é puramente sinal, pessoal, põe na cabeça que é um comando. Eu posso enviar comandos, né? E quando eu falo de sinais, né? Comando elétrico, comando hidráulico e comando pneumático. Aí, quando eu envio, né, a aplicação de força, aí esse sinal é sinal de potência elétrica, que é o mais comum que a gente vê aqui no curso de eletrotécnica, né? Potência pneumática e potência hidráulica. Outra coisa, ó, nós temos aqui nas modelagens aqui, né? O fluido ele deve ser incompressível aí, né? Então o fluido você, né, aplica, né, diferente, dependendo aí do formato aí do pistão ali, né, do formato ali do invólucro, né? Você pode aplicar, por exemplo, uma compressão ali ele é estilo aquele parafuso de Arquimedes, né? Que você faz, o parafuso de Arquimedes, ele nada mais é que um plano inclinado. Então, ele é a representação. Lembra lá na mecânica que a gente estuda o diagrama de corpo isolado, né? A gente estuda o diagrama de corpo isolado, um corpo numa superfície aqui, né? Uma superfície reta, né? Aí lembra que tem a aplicação de uma força-peso, né? Naturalmente, como ele está dentro do campo de gravidade aí da Terra, e vai haver nessa superfície aqui a aplicação de uma força normal, né? E, né, isso eu estou só mostrando o corpo aqui parado, né? Aí já se eu pegar esse mesmo corpo e colocar num plano inclinado aí, né? Vai haver a força-peso aqui, vai haver a formação, né, de uma normal, vamos assim dizer, né? Porém, como ele está num plano inclinado, né, a aplicação efetiva da força, ela vai ter o quê? A formação de uma resultante, né? E essa resultante tanto pode fazer ele descer quanto ele subir também, dependendo aqui, né? E ele vai subir de forma inclinada aqui, né? Aí os compressores aí, deixa eu ver um exemplo aqui, só para vocês não ficarem. Aqui não mostra, mostra lá no de pneumática. Lembram que eu mostrei tipo parafuso, né? Esse daqui, ó, é como se fosse uma escada aqui, ó. A bomba com engrenagem, né, de engrenagem com dentes externos aqui, né, é como se fosse uma escadaria, uma escada rolante, vamos dizer assim, né, que aí ela pega o fluido hidráulico aqui, ó, ele passa por essa câmara e ele vai ser elevado, é como se fosse uma escada rolante, né. Aí já o por parafuso lá, né, ele já é diferente. Ele vai levar, né, é como se, né, vamos dizer assim, como se fosse um tobogã, né? Já esse chama parafuso de Arquimedes aí, ó. Então deve ser incompressível, bom lubrificante, possui mínima variação de viscosidade, ou seja, daquela densidade dele ali, ou mais espesso, ele é mais viscoso. Menos espesso, ele é menos viscoso. Ter um ponto de fluidez extremamente baixo, né? Então, esse ponto de fluidez ali, né?
o elemento de fluido, né? Igual eu falei, ó, eu tenho um, um recipiente com um fluido dentro ali, né? Cada ponto dele, né, cada gotícula desse fluido aqui, né, ele é um elemento de fluido. Então, essa fluidez aqui, né, extremamente baixa, quer dizer que se eu colocar ele nesse invólucro aqui, por exemplo, vamos supor que ele é no formato aqui retangular, de uma caixa mesmo, né? E é uma caixa hermeticamente fechada aqui, ó. Então, ele, por exemplo, como ele tem, dependendo aqui da viscosidade aqui, a fluidez dele, ela não vai deixar com que ele atravesse a parede desse invólucro aqui, né? É lógico que tem a questão da permeabilidade, né? Se fosse um papelão ali, né? Ele ia sugar ali, ele ia embeber o papelão com óleo ali, né? Mais ou menos isso que ele está querendo dizer com ponto de fluidez extremamente baixo, né? Ele tem que ser baixo porque ele tem que ficar aqui no invólucro, né? Ele tem que ficar armazenado no motor hidráulico lá, né? Ou seja, no sistema lá de arrefecimento, não, né? Aqui na câmara, né? No reservatório, vamos dizer assim. Ele tem que ficar no reservatório de óleo aqui. Mas ser quimicamente estável em serviços, mesmo em alturas e em altas temperaturas, né, e proteger as superfícies metálicas da corrosão, né, já que ele não vai estar em contato com o ar, né, não vai estar em contato com a oxidação, né, não ser tóxico, né, e dependendo aí do processo, a gente viu, né, que lá, mesmo no pneumático, né, partículas, né, são liberadas aí no circuito pneumático, né, que dirá no circuito hidráulico aí, né? Então você vai ter uma filtragem aí, né? Mas a toxicidade, né, ela pode, dependendo, né, se for tóxico, por exemplo, se for um fluido hidráulico para gerar potência, né, ou gerar um sinal aí, né, de comando, geralmente a potência hidráulica, ele geralmente ele tem que ser atóxico. Agora, igual esse daqui, o Ascarel aqui, que é do transformador, ele tem um certo nível de toxicidade aqui, né? Mas ele fica hermeticamente fechado, ele não fica livre e também ele não está, por exemplo, esse óleo aqui está sendo utilizado para arrefecimento, ou seja, arrefecimento e isolação do potencial elétrico do transformador. Ele não está sendo usado, né, para potência, para gerar um torque, né, uma força num pistão numa linha de produção de um produto aí alimentício, né? Que aí seria perigoso. Baixo custo e grande disponibilidade. Se você fizer um programa aí de manutenção preventiva, né? Você consegue isso, liberar a área instantaneamente e se separar rapidamente da água. Isso é verdade, né? Os óleos aí, né, são immiscíveis, né? Ele não se mistura aí com a água. Não ser inflamável, isso é importante, né? Deixa eu falar um pouco mais aqui, que aí na próxima aula a gente analisa propriamente dita. Que são as propriedades aí, né? Quanto à sua viscosidade, né? Viscosidade é a forma ali como que a gente tem a vazão, né? Que seria o, o análogo aí à velocidade, né? E a viscosidade aqui, né? Quando fala viscosidade cinemática, né? Se você coloca esse óleo para ele ser, por exemplo, por um tubo, ele ser a uma certa altura, né? Você coloca um tubo aqui e aí coloca ele inclinado aqui. Ele vai descer com uma certa velocidade aí, né? Então, aí esse tubo é um tubo graduado, né? Ou seja, padronizado com um diâmetro, né? Um diâmetro específico aí dentro, né? Dentro aí das especificidades do laboratório aí de física, né? Igual tá falando aqui, ó, milímetros quadrados por segundo aqui, né? Então tem esses níveis aí de viscosidade.
A vantagem, ó, pequenas perdas de carga, né, de potência, né, estado favorável de escoamento, ou seja, ele principalmente já que ele se trata de um circuito hidráulico, né, ele tem que viajar dentro dos túbulos aí com uma certa velocidade, com uma facilidade, né? Ele não pode ficar impregnado nas paredes do túbulo ou até entupir esse túbulo lá do circuito pneu ou do circuito hidráulico, né? Boa sensibilidade à reação, né? Ou seja, lembra que eu falei da compressibilidade aí, né? Desvantagem, altas perdas de fuga, ou seja, a vazamento. Se tiver um vazamento, né? Ele já perde performance, né? Igual aconteceu aí recentemente aí com o meu carro. Mandei trocar a transmissão, né? Só que aí na hora lá da montagem, eles não tiveram cuidado, né? Você tem que limpar bastante. Aí tem um anel lá, tem a flange onde passa ali do. Aí, porque fica a transmissão, a parte da transmissão aqui, embebida num óleo, né? Num óleo lá específico. E daí, não, você vai dirigindo ali, obviamente, né? Vai ter atrito ali, vai sendo utilizado, ele vai aquecendo, né? Então, ele tem que, o túbulo por onde ele passa ali, se tiver vazamento, é, se não me falha a memória, se for uma transmissão de manual aí, ele tem cerca, o invólucro dele tem cerca de 2 litros, ou seja, muito pouco. Se for um automático, se não me falha a memória, é cerca de 6 litros aí. Então, o de 2 litros, né, que foi no caso do meu aí, né, que eu tive que deixar lá na mecânica para eles, né, para fazer a manutenção aí dentro aí é, dentro aí do prazo, né? Imagina se ele perde esses 2 litros, que é muito fácil perder, ainda mais se tiver vazando aí, né? Os elementos ali, eles vão ficando secos, sem lubrificação, e vão se aquecendo, né, até se partir aí, né, até ter um colapso total aí, ó. Redução do poder lubrificante, né, por exemplo, a espessura reduzida na película lubrificante, né, então ele com o tempo aí, né, com as sujidades, né, com o calor também, né, essa película lubrificante, ela dá uma reduzida ali, né, mas ele vai estar imerso, né? De qualquer jeito, ele vai estar imerso ali dentro, né? Do invólucro ali, né? No caso do exemplo que eu dei lá da caixa de marcha, né? Outra coisa aqui, ó, alta viscosidade, a vantagem, ó, pequenas perdas de fuga, né, vazamento, né? Se ele é bastante espesso, mesmo tendo um vazamento, vai ser difícil ele vazar. Aí, se ele tiver uma baixa viscosidade, né, ele vaza, é igual tá falando aqui, ó, altas perdas de fuga, né? A baixa viscosidade aí, né? Já a alta viscosidade, ou seja, ele ser bastante espesso, ele é igual, por exemplo, em caldeiras, né? Caldeiras flamotubulares aí que usam óleo especial. Se não me falha a memória, que faz muito tempo que eu não mexo com essa norma aí de caldeira. Acho que é o PFB, né? Ele, ele é o combustível aí, né? Da caldeira aí, né? Ele tem um baixo ponto de fulgor, né? E ele por exemplo, ele é menos suscetível à explosão aí, né? Ele é combustível, né? Porém, o baixo ponto de fulgor, né? A inflamabilidade dele é baixa, né? Ele é combustível né? Como se fosse, por exemplo, você utilizar a vantagem de uma gasolina, de um álcool, né? Principalmente o álcool, né? Só que é como se você criasse um álcool com uma baixa volatilidade, né? Dependendo aí do álcool, principalmente aquele que a gente utiliza para limpar placas de circuito, né? O isopropílico, né? Ele seca assim numa facilidade altíssima. Se você deixar um vidro de álcool isopropílico aberto, por exemplo, né? Ele desseca ali muito rapidamente ali. Parece que alguém derramou, se você deixar aberto ali, né?
A desvantagem aqui da alta viscosidade, ó, grande perda de carga, perda de pressão e aumento na temperatura, né? Já que ele é bastante viscoso, já que ele é bastante denso, né? A propagação do calor, ela vai ser maior num ambiente mais denso, né? É só você pensar aí, né? Por exemplo, você tem uma colher de metal aqui, né? Você aplica, né? Não tem o efeito da condução, né? Térmica, né? Você aplica com uma colher de metal e você aquece aqui, né? Esse calor ele vai se propagar aqui no material metálico, né? Muito mais rápido, porque ele é altamente viscoso, ou seja, ele é sólido, né? Ele é o, ele é o suprassumo da viscosidade, né? Ele é sólido, né? E tem a densidade dele é máxima aí, né? Estado desfavorável ao escoamento, ou seja, ele mesmo você pode virar aqui, né? Colocar como se fosse uma chaleira, um bico aqui, né? Você tentar derramar esse óleo, por ele ter uma alta viscosidade, né? Ser bem espesso nele vai escoar muito, de uma forma não muito eficiente, né? Ser bastante viscoso, né? Altamente viscoso, não é bom para ele ser aplicado em um circuito hidráulico, por exemplo, né? É, é como se eu fosse, por exemplo, a alta viscosidade, é como se eu fizesse, por exemplo, um filamento, né, um cabeamento, em vez de eu colocar cobre ou alumínio com alma de aço, eu colocaria serragem ali prensada para compor ele, ou seja, ele não é condutor nada, né? Ele é isolante, altamente isolante, né? Estado desfavorável ao escoamento, já falei, né? Reação retardada, né? Ao acionamento, ou seja, ele não tem uma resposta rápida, ele precisa ter uma viscosidade ali média ali, né? Baixa, né? Já que a gente está comparando entre baixo e alto, né? Cadeia de comandos aqui, ó, elementos de trabalho aí de potência, né? Você tem os pistões, elementos de comando e controle, né? Você tem as válvulas aqui, né? Com seus acionamentos, nesse caso que é uma alavanca, né? Um manual, mas pode ser mecânico, pode ser elétrico também, né? Assim como o retorno aqui, né? Ele pode ser mecânico aqui, automático por mola, né? Ele pode ser hidráulico também, que o pessoal chama de não só o circuito hidráulico, que é acionado por fluido, ou circuito pneumático, que é acionado pelo ar pressurizado, né? De pilotado, né? Ele pode ter não só um retorno pilotado, ou seja, você acopla uma outra parte ali, um túbulo, né? Ou com ar, se for no caso do pneumático, ou com óleo, se for no caso hidráulico ali, né? E a gente tem os elementos de produção, né, que vai gerar a força motriz, no nosso caso aqui, a força motriz hidráulica, né? Tratamento, ou seja, você vai elementos filtrantes, né? E também distribuição, ou seja, eles que vão propagar, né, no caso aqui, o fluido hidráulico para o restante do sistema e do circuito hidráulico, tá? Então, a gente tem um exemplo aqui, de um grupo de acionamento, né, que tem, que tem os elementos de produção, o tratamento, o filtro, né, e a distribuição, né? Então, a distribuição são esses túbulos aqui, ó, aqui de onde vai sair, né, o óleo aqui, o óleo, por exemplo, né? Ele vai sair aqui e pela tubulação fazer o processo que ele tem que fazer ali de prensagem, mover uma alavanca por princípio hidráulico, né? E ele vai voltar aqui para o sistema e depois ele vai passar, né, por essa placa aqui, que é um elemento filtrante, né? Deixa eu ver o que mais. Outro exemplo aqui do grupo de acionamento, né? Aí já aqui especificando, né, a bomba hidráulica aqui que vai fazer para fazer o acionamento aí, né, e pressurizar esse sistema, né? Aí válvula limitadora de pressão, ele vai para a linha de pressão, ou seja, alimenta o circuito, volta do circuito aqui, ó, e vai retroalimentando, refazendo esse processo.
Então a gente tem um motor elétrico que vai girar aqui, né? A bomba, né? Pode ser uma motorbomba por combustão interna também, né? Acontece em sistemas de incêndio aí de empresas, né? Você tem sempre o plano A, né, que é o motor elétrico, e o plano B, né, que ele é alimentado aí pela uma motobomba aí com combustão interna, né? Um motor ali, um geradorzinho ali, né? Ou a gasolina, ou dependendo aí dos pontos que ele vai oferecer ali pressão para o hidrante, por exemplo, né? Para os sprinklers que está lá na empresa aí, né? Dependendo aí, você vai utilizar até um grupo motor gerador, né? A diesel, né? Os tubos de aspiração, ou seja, ele vai aspirando aqui, né, o fluido, né, a bomba, ela vai gerando um empuxo aqui, né, e ele vai aspirando aqui esse fluido hidráulico. Esse verde aqui não tá muito bom, não. Ou vermelho aqui mesmo. Vai aspirando aqui, ó, os elementos de fluido, né? Você tem um filtro de sucção, as sujeiras aqui, as sujidades aqui, né, que tiver, não vai só o que aspirar o fluido para ele ir para a linha de produção, né, e poder alimentar esse sistema hidráulico aqui, né? Então a gente viu aqui, ó, filtro de ar, ok, né, para as impurezas aqui que tiver acima aqui do. É importante ele ser lacrado, ser fechado aqui, né? Filtro de enchimento, ok, né? Às vezes você precisa trocar o óleo, igual na que eu citei a estação de tratamento de óleo lá, né? Escotilha para manutenção, né? Você fazer uma manutenção aqui, beleza. Ó, visor de controle de nível, né? O nível do óleo aqui do sistema do grupo de acionamento, né? O dreno, parafuso de drenagem aqui, né? Igual o dreno que a gente vê lá quando a gente fez a primeira atividade, tá? Então, pessoal, assim, basicamente, né? Eu falei aqui da teoria da hidráulica aqui, né? De forma bem sucinta, né? Mas, assim, até eu pensei, não, vou falar da atividade, mas como a atividade, ela leva um tempo, né? Foi até bom eu mostrar nessa aula aqui os elementos, né? O grupo de acionamento. Vou mostrar outras coisas aqui também, né? Parte de filtrante que é bem semelhante, né, aos tipos de filtragem, que é a sucção, retorno ali, a pressão que ele vai pressurizando, né, semelhante ali a um compressor, né, retorno aqui que ele vai retroalimentando, né, ele vai voltando no sistema. Sucção, literalmente, você tem uma bomba ali que ela vai puxando, né, vai sugando, né, ela vai provocando uma diferença de pressão dentro do tubo e ela vai sugando aqui, né. É, A gente pode até falar, né, aqui os tipos de bomba hidráulica, ó, com engrenagem, pistões e palhetas aqui, né? Ó, você tem a com engrenagem aqui, que eu falei que é semelhante a uma escada, né? Vai pegando esse elemento de fluido e vai jogando aqui para cima, né? Você tem as de pistões aqui, né? Os pistões aqui vão atuando aqui, né? Vão atuando aqui, né? No elemento de fluido. Nós temos os atuadores, as válvulas aqui, né? O atuador aqui, por exemplo, um pistão, né? Com alimentação hidráulica aqui, né? Ó, aí estão vendo que é semelhante ao circuito pneumático, né? A diferença é que em vez de ter ar pressurizado, ele tem o óleo, né? O fluido, né? Com seu elemento de fluido, né? O óleo, né? Preenchendo aqui preenchendo o circuito, o sistema aqui, ó. Ó um exemplinho aqui de um circuito aqui, ó. Esse atuador linear aqui, ó, de duplação, né? Você tem aqui a válvula, né? Aqui, ó, ele é de duas posições, tá vendo, ó? Tem essa posição que faz o retorno aqui, ó, tem a primeira posição, né? Que aí se você coloca nessa primeira aqui, ó, enquanto ele não tá atuando, ele só vai ficar
retornando lá no grupo lá de geração, né, de força hidráulica aí, né? Aí na hora que você aciona, ele aplica, né, a força pneumática, ó, hidráulica, né? Eu só quero trocar aqui, né, a hidráulica aqui, ó, para aplicar pressão nesse pistão aqui, ó, por dupla ação, ó. O fluido tanto empurra o pistão como ele comprime aqui, dependendo da atuação aqui, ó. Tá? Então a gente na próxima aula aí, pessoal, a gente a gente vai entrar, né? Eu fiz esse resumo aqui, ó, deixa eu tirar. Eu fiz esse resumo aqui, ó, justamente para a gente já vou voltar aqui, para a gente já ter assim subsídio, né? Teoria, para a gente poder até entender, né? Os esquemas, os diagramas que contém lá na atividade 2, ó. Por exemplo, depois dessa aula, eu tenho certeza que você já está preparado aqui, né, para entender aqui, ó, depois eu vou mostrar essa válvula especializada para vocês na próxima aula aqui, né, ao conjunto lá, ó, de geração, né, igual tá aqui, ó, o grupo de acionamento aqui, ó, ele todo caracterizado aqui, ó. Então foi importante aqui, ó, vocês verem a teoria aqui, ó. Tá vendo esse TS aqui, ó? Ele é o elemento que você vai vedar, que literalmente você tampa, você coloca uma rolha mesmo, semelhante àquelas rolhas de tanque, né, de lavar roupa aí, por exemplo, né? Então, ó, é importante a gente passar a teoria para vocês entenderem, né, o que que esses diagramas representam, né, o que que eles simbolizam, para vocês terem subsídio para poder entender na próxima aula, né, que além de você entender esses diagramas, né, o que que eles representam na vida real, vocês também têm que entender como é que funciona o programa. Ele é bem semelhante lá ao pneumática, né, só que tem essas simbologias aqui, ó, isso aqui já é uma para três posições, né? Então, vocês vão entender a lógica das três posições para essa aplicação aqui, tá bom? Mas isso a gente só vai ver na próxima aula, tá? Mais uma vez aí, desculpa aí por, né, ficar um tempo a mais, né? Eu tô aproveitando aqui a benesse aqui da gente não ter de eu não ter uma aula no próximo horário aqui, que a gente pode se aprofundar mais aqui, tá bom? Nessa disciplina aqui, né, para essa turma, tá? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, né? E até a nossa próxima web aula. Vou parar aqui o compartilhamento e como eu sempre digo, até no máximo, até amanhã já vai estar disponível a aula de hoje. Beleza? Fiquem com Deus, pessoal. Até a nossa próxima web aula. Fui.